Olá, seja bem-vindo, professor Jefferson Barbosa falando. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Esse é um breve currículo da minha pessoa. Para quem não me conhece ainda e for assistir essa pequena aula, pequena revisão, meu nome é Jefferson Barros Barbosa, sou casado, sou graduado em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Previdência Social, mestre em Ciência Jurídica, também diversos outros cursos de curta duração. Tenho mais de 20 anos de advocacia e mais de 15 anos na parte da docência. Vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Antes de mais nada, duas frases que eu gosto sempre de começar os meus cursos, as minhas aulas, para que não só o acadêmico, mas para que as pessoas em si venham a ter um pouco mais de reflexão sobre o seu conhecimento. Ninguém é dono da verdade, somos construtores de conhecimento, isso é fato. Né? E de tudo nessa vida, o que é efetivamente seu é o seu conhecimento. Mas esse conhecimento, se não atualizado e exercitado, é como se não existisse. Por que disso? A gente está sempre, constantemente, a todo momento, crescendo, estudando, evoluindo. Ok? Eu vou falar um pouco sobre introdução ao direito, uma parte introdutória que serve para todos os ramos do direito. Você pode estar assistindo essa aula que depois vai para o direito do trabalho, vai depois para o direito processual civil, o direito tributário e assim por diante. Então gosto sempre de trazer essa parte introdutória para que você reflita e entenda por que você estuda o direito dessa forma codificada. Ele tem um porquê. Então, antes de mais nada, vamos fazer um exercício imaginário para a gente entender a complexidade que é, né, o mundo do direito. Pensa assim comigo. Você você está sozinho. Mas antes, deixe de lado todas as suas convicções políticas, filosóficas, religiosas. Deixe isso de lado. Você surgiu hoje no planeta e você está sozinho. Não tem ninguém ao seu lado. Ninguém. Você pode olhar para onde você quiser, caminhar para onde você quiser, não tem ninguém. Se você está só em um local, eu te pergunto: há necessidade de ter direitos, obrigações? Há, por exemplo, ainda a necessidade de ter a ideia do que é direito? Se você está só, você não vai nem pensar no que é direito, ou quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações. Você é soberano, porque tudo que você vê, tudo que você toca é seu. Você usa, usufrui e dispõe da forma que você quer. Agora, entrou um segundo elemento, uma segunda pessoa aí no seu mundo, no seu universo. A primeira informação é saber: essa pessoa vai ficar onde? Em que local? Eu vou ter que ceder parte do todo, de tudo que era meu, para essa pessoa. Ceder quanto? Que parte? Que percentual? Veja, qual percentual de espaço irei ceder a outra pessoa? Onde essa pessoa irá se estabelecer? Esse lugar possui qualidades que só tem naquele lugar? E aí o primeiro problema. E se eu quiser usufruir dessas qualidades, como proceder? Perceba, até ontem eu era dono de tudo, soberano de tudo. A partir de hoje eu já não disponho mais de tudo. Por quê? Porque agora tem uma segunda pessoa em que eu tive que dividir a minha parte com essa pessoa. Eu tenho que interagir com essa parte. Então perceba, quantos questionamentos começam a surgir somente com uma única pessoa além de você? Agora, isso lá atrás, né? Bem lá atrás, bem no início, bem na gênese da história humana, poderia ser dessa forma. Claro que poderia. Vamos evoluindo, evoluindo e vamos colocando agora, mais pessoas,
pessoas de raças diferentes, cores diferentes, idades diferentes. E vamos colocar mais ainda. Agora a gente precisa de produção de alimentos, roupa, né, algo para ser consumido. Perceba quanta interação vai ocorrer entre essas pessoas. E essas interações, invariavelmente, vão ocorrer litígios, brigas, discussões. Se eu não tiver uma ordem acima de todos, invariavelmente vai ocorrer a morte e provavelmente a morte do mais fraco. O mais fraco em todos os sentidos. Coragem, força, astúcia e assim por diante. Então perceba, a interação das pessoas faz surgir a necessidade de regular direitos. Faz surgir a necessidade de eu entender o que é direito. Qual é a concepção de direito? Qual é a grandeza do termo direito? Então veja, passando desse primeiro exercício imaginário, no passado bem antigo, a solução dos conflitos teve início com a força do mais forte, como eu acabei falando. Depois, outros meios de resolução de conflitos começaram a existir e foram se solidificando. Costume, precedentes, provérbios, decisão do chefe, mas nada escrito, porque pouco se tinha naquela época a escrita. A fala já se desenvolvia, sim, mas a escrita ainda não. Na sua grande maioria, quando a gente vai fazer estudo da parte histórica, são pinturas, são algumas imagens que representam mais um texto com uma ordem sequencial em que aqui está seu direito, aqui, se você não cumprir esse direito, aqui está a pena que você vai sofrer. Seja a pena de vida ou seja a pena pecuniária. Nós não temos. Então vai ter que evoluir mais um pouco para aí sim chegar na ideia, com essa ideia é possível dizer que as partes envolvidas começaram a fazer uso de uma terceira pessoa, porque até então era eu e você. Eu e você temos uma discussão, vamos resolver. Via de regra, pela força. Mas algumas pessoas começaram a solicitar ajuda de terceiros. Quando você tem duas pessoas, um forte e um fraco, visivelmente você sabe que o forte vai subjugar o fraco. Isso é fato. Isso é fato. Mas se você tem duas pessoas fortes ou duas pessoas fracas, já começa a ter um problema maior. Por quê? Porque se são dois iguais em força, quem vai ganhar? Cada um começa a ter um medo, um temor do outro. Né? É nessa ideia. Então, pera lá, eu não vou correr risco de eu acabar morrendo. Vamos solicitar o auxílio de uma terceira pessoa. Então, naturalmente, as partes envolvidas começaram a pedir auxílio a uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa começou, isso é bem natural, se sobressair, justamente por auxiliar na resolução daquele conflito. Isso é muito normal. Na escola, na nossa família, pode perceber, quando você tem pessoas discutindo, naturalmente começa a surgir uma pessoa para mediar, para conciliar. É muito do ser humano isso. Mas o ponto que devemos observar nesse primeiro momento e se ater à nota é que para dar sempre a mesma decisão para casos iguais, foi necessário estabelecer regras escritas. Porque o costume, o precedente, os provérbios, a decisão do chefe, como não era escrito, ficava na cabeça do chefe, morreu. Aquelas pessoas envolvidas morreram. O próximo grupo, lembra do telefone sem fio? Quem já fez essa brincadeira do telefone sem fio sabe do perigo que é.
Quanto mais distante estiverem as partes envolvidas, o primeiro e o último, mais a ideia central se perde. Eu fiz uma vez na aula inaugural de uma turma minha de calouros, né, de teoria da argumentação jurídica, fiz telefone sem fio, de várias formas. Era uma turma que nós tínhamos 70 alunos. Olha o tamanho, hein? 70 alunos, tudo calouro. Gente, fiz de trás para frente, separei por filas, fiz de várias formas. Todo mundo percebeu que quanto mais elementos tinha, mais a ideia se perdia. Então, para manter a ideia uníssona, foi necessário criar um mecanismo em que as regras ficassem estanques, paradas, pouco se mudasse e que também pudessem as partes, né, como um todo, como a sociedade como um todo, sabendo exatamente qual é o direito, qual é a obrigação, qual é a pena. Aí entra o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi não tem isso de uma forma uníssona, óbvio, né? Como a primeira representação de leis escritas que foram cunhadas, que foram montadas, direcionadas diretamente a toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Do rei para baixo. O rei Hammurabi, né? Ele sentiu essa necessidade, então ele mandou o quê? Que em uma pedra fosse escrito o código das leis daquela época. Que muito daquela época se utilizava a lei geral que se aplicava em outras nações, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se alguém fura o meu olho, eu tenho direito a furar o olho de outra pessoa. Se um ladrão, né, foi pego e ele roubou com a mão esquerda ou com a mão direita, corta justamente fora a mão que ele usou para roubar. E assim por diante. Esse código, e aqui eu gosto de fazer um parêntese, se você está no início da faculdade, no início do curso, seja direito, né, um tecnólogo, o curso que for, quando você ouvir uma expressão de código, entenda que aquilo é algo novo. Como assim algo novo? Quando foi criado aquela sequência de leis, de normas, dos artigos, foi criado algo novo. Não era algo que já existia e foi sendo adaptado, não. Algo anterior foi revogado, foi deixado de lado e surgiu algo inteiramente novo. Antes do código, por exemplo, nós temos um Código de Processo Civil, tá? 2015. Antes dele nós tínhamos o Código de Processo Civil de 1973. Então, de 73 até a mudança do novo Código de Processo Civil, houve o quê? Uma observação com toda a sistemática já existente de processo, né? Mas aquele código antigo de 73, ele foi abandonado, ele foi revogado de uma forma inteira e surgiu um novo Código de Processo Civil. Lá de 2015 para cá, então não vou mais falar de novo Código de Processo Civil, já se foram quantos anos? 7, 8 anos. 2015, 2020, 7 anos. Então não há mais por que escrever NCPC. Já não é mais o novo Código de Processo Civil, mas muitos ainda assim escrevem e também não está errado, óbvio. Eu particularmente já não uso mais. Trouxe para cá uma sequência do Código de Hammurabi. Ele foi escrito em uma pedra. Leis punitivas, leis regulatórias do direito patrimonial, família, punir lesões corporais, regular direitos e obrigações. Veja, tem uma estrutura muito parecida com a nossa realidade do dia a dia. Muitos já devem ter percebido isso. Muitos podem entender que aquela regra da lei do talião, e não só a lei do talião, fosse para todo mundo. Não é. Naquela época, era conforme a faixa da sociedade que você estava. Se você era um nobre, se você era um escravo, se você era um livre. Então, muito que você vai fazer a leitura do Código de Hammurabi, que parece ser uma igualdade, a igualdade, na verdade, só existe entre pessoas da mesma classe social. Se eu sou de uma classe social
né, superior a alguém que fez algo contra a minha pessoa, eu posso aplicar, né, uma pena maior. Por exemplo, se a pessoa furou o meu olho, eu posso furar o olho daquela pessoa que é de uma classe menor que a minha. Agora, o inverso já não acontecia. Se eu, Jefferson, sou de uma classe inferior a alguém que furou o meu olho, eu não ia lá furar o olho daquela pessoa. Eu iria ser indenizado por uma parte de prata. Então, o próprio Código de Hammurabi, ele traz dentro de si, né, um desequilíbrio, né, que hoje não é aceito. A gente sabe que hoje não é aceito. Mas ficou. Alguns doutrinadores ainda falam, e aí eu vou fazer um gancho para os dias atuais. Perceba, pedra. Quando você vai ver o Código de Hammurabi, é essa a expressão dele. Esse é o código, uma das pedras do Código de Hammurabi. Ali embaixo, não dá para ver direito, mas cada linhazinha dessa é onde está cada um dos artigos e escrito o direito, as obrigações e a punição. E aí eu consigo, voltando um pouquinho aqui, deixa eu só relembrar. Pedra. Se você for lá no artigo 60 da Constituição Federal, você vai ler lá cláusulas pétreas. Acredito que se você já teve direito constitucional, você já estudou que há partes da Constituição Federal, né, principalmente o artigo 5º, artigo 6º da Constituição Federal, artigo 7º, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Constituição Federal, são cláusulas pétreas. Por quê? É o núcleo duro da Constituição, é o núcleo central da Constituição Federal. Esse não há perda de direito, você pode colocar mais direito. Pode ter uma emenda constitucional para colocar mais direito? Pode. Tirar direito? Não. Tirar direito já não dá. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea, que vem justamente da ideia de que foi cunhado numa pedra. Se foi cunhado numa pedra, se foi escrito numa pedra, é fácil você apagar que está na pedra e reescrever? Não. Essa ideia que muitos autores usam, quando se fala cláusula pétrea, de que é uma cláusula escrita na pedra, de uma forma que não há possibilidade de você alterar ela sem danificar aquela pedra. Por isso que para muitos eu só posso alterar uma cláusula pétrea, na verdade, se eu deixar a Constituição de fora. Se eu tiver que fazer uma nova Constituição. E mesmo assim, ainda vai ter uma discussão dizendo se aqueles direitos que foram conquistados, se foram uma conquista social muito grande, que mesmo a nova Constituição não vai poder tirar esse direito conquistado. Bom, parênteses aqui, se você é do direito, ou mesmo que não seja do direito, mas você já deve ter ouvido falar, que de tempos em tempos isso acontece, discussão sobre pena de morte. Não, pena de morte no Brasil, pena de morte no Brasil. Gente, não. No Brasil, conforme a nossa atual Constituição Federal, não é possível termos uma pena de morte. A única possibilidade é em tempos de guerra. Então não tem essa discussão, ela é inócua, salvo se eu fizer uma nova Constituição, deixar essa Constituição de lado, criar uma nova Constituição, superar o entendimento de que o direito à vida é um direito superior ao entendimento dos homens e não podem ser colocados numa nova Constituição, porque seria um retrocesso social. Olha a complexidade disso. Mas vamos lá. Então eu vou chegando mais próximo agora do nosso dia a dia, em que eu posso começar a já ter uma visão do que é direito material, do que é direito processual. Direito material envolve quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações. Quando você vai estudar, por exemplo, o direito do trabalho, você trabalhou, tem direito ao teu salário, 13º, férias. Eu vendi um carro, eu tenho direito a receber o valor em que foi negociado. Isso é direito material. Agora, chega no direito processual. A ideia do direito processual não é
discutir eu tenho direito a isso, eu não tenho direito àquilo. Como que eu, Jefferson, qual o caminho que eu vou trilhar, quais as etapas que eu vou trilhar para que ao final diga a pessoa encarregada, né, dessa incumbência, diga que eu efetivamente tenho sim direito àquilo que eu estou pleiteando e de que forma que eu vou ser ou indenizado, ou ressarcido, ou vou ter o direito que eu estou pedindo. Então, o direito processual, ele vem depois do direito material. Primeiro eu me preocupo em o que é meu, né? Tanto direito quanto obrigações. Depois teve a briga. Com o passar das decisões, para ter uma decisão justa, igualitária, unânime para todo mundo, por quê? Porque se eu não tenho um processo, uma sequência de procedimentos que eu deva observar, pode acontecer de que para esse eu vou dar uma decisão diferente, para aquele eu vou dar uma decisão diferente, e pode ser que o fato seja o mesmo. E aí vai ficar assim, mas espera lá, para o outro você deu uma decisão melhor, eu quero aquela mesma decisão. Então, você está privilegiando porque ele é teu conhecido, teu amigo. Então, para isso, vem o direito processual, para dar uma ordem, uma segurança para todos os envolvidos. E aí eu gostaria, nós já sabemos que temos o direito material e nós temos o direito processual. Gostaria agora que você começasse a entender um pouco nessa ainda parte de conceitos de direito, tá? Ainda na parte de ideia de direito, eu estou fazendo um compilado geral, né, gente? Isso a gente leva um semestre inteiro para trabalhar, estou só fazendo um compilado geral. Primeira visão de direito de igualdade, né, que é a aplicação da lei para todo mundo. Lembra o Código Italiano? Eu vou aplicar a lei para todo mundo. Não interessa se A, B ou C, vai aplicar igual para todo mundo. A segunda visão, aí já evoluiu. Né? Visão do direito substancial, ideia de justiça. Eu acredito que para você tenha já um conhecimento ou um sentimento de que é diferente lei de justiça. Lei é aquilo que está frio, lá escrito em algum lugar. Já eu vou usar aquilo que está escrito em algum lugar para fazer justiça. Ai, professor, ficou um pouco nebuloso, ficou um pouco complexo. Vamos usar então figuras, imagens. Quando eu vou aplicar a lei, que eu estou trabalhando com a igualdade, perceba, tenho 3 pessoas envolvidas, 3 pessoas que querem participar, no nosso sentido figurativo, né? Querem assistir uma partida de futebol, ou partida que você quiser. Se eu simplesmente vou lá, então tá bom, aqui uma caixa para você, uma caixa para você e uma caixa para você, que aí vocês vão subir e ter acesso à partida de futebol. Se eu fizer isso, eu dei a mesma medida para cada um. Estou aplicando a lei, é a mesma medida para cada um. Isso é igualdade. Mas resolveu? Eu consegui fazer justiça? Claro que não. O que faz justiça é o além da igualdade. É a igualdade, porque eu vou ter que aplicar a mesma medida, só que para alguns eu tenho que dar um tratamento diferente. Mas como assim, professor? Não vai ser uma desigualdade? Aí que está o pulo do gato. Eu tenho que olhar cada um dentro da sua igualdade, da sua essência. Mas quando eu vou ver entre pares, eu tenho que verificar se esses pares são realmente iguais, estão em pé de igualdade. Se esses pares não estão em pé de igualdade, eu não vou nunca alcançar justiça aplicando para pessoas que estão em desnível, em desequilíbrio, a lei. Aí vem o sentido de equidade, de igualdade real. Então eu vou fazer o quê? Aquele que é maior, que não necessita de um auxílio, não vou dar naquele momento o auxílio, vou passar para o outro.
o outro não necessita de um auxílio muito maior, né? Um único auxílio, né? Uma única grandeza, uma única medida de auxílio já é suficiente. E já aquele outro elemento, aquele sim, que eu tenho que observar que ele precisa de mais auxílio, de mais direitos para que eu possa igualar todos, para que eu possa fazer justiça. Aí que vem essa ideia da equidade, que é além da igualdade. Esse foi o primeiro sistema, tá? Esse é um sistema mais clássico. Só que esse sistema evoluiu e muitos ainda não observaram. Há muitos que eu falo pessoas físicas, pessoas jurídicas, jurídico de direito privado e jurídico de direito público, e direito público nacional e direito público internacional, que é justamente observar as pessoas que precisam de uma necessidade especial. Sinais, libras, a acessibilidade, se ele é um idoso. Eu agora começo a trazer essas pessoas para uma evidência maior, para que eu possa agora também em relação a elas dar uma efetividade maior. A diferença, nós temos a princípio 3 pessoas do mesmo sexo. Só mudaria a idade. Aqui agora eu tenho sexo masculino, sexo feminino e ainda pessoa com necessidades, né, físicas ou mentais, necessidades especiais, PCD. Que nós temos lei própria para o idoso, lei própria para quem tem necessidades. E aí são necessidades, né, não só urbanísticas, de rampas, prédios construídos, mas também para aquelas pessoas que necessitam de um tradutor de línguas, de alguém que as auxilie. Eu já lecionei para uma moça em que ela era surda e outra que era cega. Um colega meu, 2 salas depois, para um cadeirante. E uma moça ainda que além de cadeirante, ela ainda tinha deficiência nas mãos e nos pés, né, parte dos dedos, e ela se desenvolvia muito bem, obrigado. Era um exemplo da sala, nossa, persistência e tudo. Então, num primeiro momento, quando você não é, digamos assim, não é educado, quando você não está preparado para aquilo, pode até te chocar. Mas depois, quando você estudou, né, como que acontece o auxílio, a necessidade, tratamento igual, ponto, acabou. Tá? Tratamento é igual, vai, e nunca tive problema nenhum em nenhum dos meus colegas. Tá? É um tabu muito grande, porque as pessoas têm medo. Gente, não, é tudo igual, tá bom? Tudo isso que eu falei até agora é essa ideia que você já deve ter ouvido. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, mas na medida da sua desigualdade. Tratar igualmente os iguais. Se é igual, eu vou tratar igual. Um contrato de compra e venda. As partes estão entre eu e o José. Estão no mesmo lado. Agora, um contrato de compra e venda entre uma empresa e o Jefferson. Opa, tem um desequilíbrio, tem um poder econômico aqui. CDC. Está entendendo qual que é a regra? Tratar igualmente os iguais e os desigualmente na medida das suas desigualdades. Nunca mais esqueça isso, por favor. Isso tudo tem a ver com a regra do direito geral, né? Lei geral, lei específica. Código Civil é lei geral, Código de Defesa do Consumidor é lei específica. Qual que vai se aplicar em um determinado caso que envolva um consumidor? A lei do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ela é específica, ela é cirúrgica. Lembrando, se é código, é algo novo, diferente da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não é um código novo. Lá em 43, Getúlio Vargas reuniu toda a legislação existente e codificou e consolidou num único livro, num único documento. Só que como não era novo, não leva o nome de Código do Trabalho. Leva a Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Aí eu vou trazer para vocês agora 2 conceitos de direito
um conceito clássico aberto, né, mais geral, que é de Hans Kelsen. Direito como um conjunto de regras que possui o tipo de unidade que entendemos por sistema. Então eu tenho aqui, regras e sistema. Perceba que ele é muito aberto, pouco palpável para quem está começando com o direito. Mas aí eu separei ainda já Wilson Campos de Souza Batalha, que define direito, e esse mais próximo da sua realidade. Conjunto de comandos disciplinando a vida externa e relacional dos homens. Por que vida externa e relacional? Relação jurídica. Se você ainda não estudou ou não lembra, a relação jurídica é quando eu, Jefferson, vou me relacionar com outra pessoa. Quando eu falo pessoa física, pessoa jurídica, direito privado, pessoa jurídica, direito privado, pessoa jurídica, direito público, público interno, público externo, que é o internacional, e assim por diante. Bilaterais, imperativo atributivo, dotado de validade, eficácia, parte da lei, né? Quanto que uma lei é vigente, eficaz, lá, lei de introdução às normas do direito brasileiro. E aqui é o ponto central. Esse conceito de direito é o que eu mais gosto de utilizar nas minhas aulas, porque ele traz coercibilidade, coerção, obrigatório. Ninguém pode dizer, não, esse direito não aplica para mim. Você não tem como se excusar do que está na lei. Se a lei se aplica para você, você não é uma exceção, então se aplica assim. Que tem o sentido de realizar os valores da justiça, segurança e bem comum. E uma sociedade organizada. Tanto na visão de Hans Kelsen, e quando ele fala sistema, é isso que ele está falando? Isso o que, professor? Ordenamento jurídico. Nós chegamos onde nós chegamos, falando na parte do direito, porque nós temos um ordenamento jurídico. O Brasil possui leis próprias, que são diferentes, ou podem ser até semelhantes, iguais, de outros países. Mas nós aplicamos para nós aqui no Brasil as leis brasileiras. Eu não vou trazer, por exemplo, porque lá nos Estados Unidos tem a lei X, eu quero aquela lei que seja aplicada para mim aqui, entre eu e o meu vizinho. Não pode. Né? A lei brasileira, nós vamos estudar isso, tem a jurisdição em todo o território brasileiro. Então, se aplica no território brasileiro. O ordenamento jurídico. Professor, o que é ordenamento jurídico? Vamos lá. Quando eu falo de ordenamento jurídico, eu quero primeiro que você entenda que você vai ter. Aí você já começa a entrar numa conceituação que tem muitos termos. Norma, lei, norma jurídica. Primeira ideia, norma é gênero. Tá? É um círculo, imagina um círculo, né, que contém tudo, é norma. E dentro desse círculo que contém tudo, lá dentro vai ter uma fração desse círculo chamada lei. Então, lei está contida no conceito maior de norma. E aí, quando eu falo norma, eu tenho tudo, né? Portaria, decreto, resolução, emenda da Constituição e assim por diante. Para quem vai depois estudar lá no direito tributário, o artigo 96 diz legislação tributária. É nessa ideia de ordenamento jurídico. Mas aí eu vou fazer um ordenamento jurídico, com o binóculo, primeiro binóculo, né, olhando bem de perto as leis que se aplicam ao direito tributário. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Eu falei tributo. Eu não, né? O código. O código fala tributo, não está falando de imposto. Para quem está chegando agora no direito tributário, tem diferença tributo de imposto? Óbvio.
Eu vou fazer só um parênteses aqui para quem é do direito tributário. Se você for ler o Código Tributário Nacional, você vai se deparar com 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Isso era assim até a Constituição Federal de 1988. Com a Constituição Federal de 1988, apareceram mais 2 tributos: empréstimo compulsório e as contribuições. Tá? Uma chama-se contribuição de melhoria, outras são contribuições. Contribuição de melhoria tem a ideia de um acréscimo patrimonial, eu ganhei algo, né? O meu patrimônio ganhou algo, e a contribuição de melhoria. Já a contribuição, aí não. Eu, cidadão, eu, empresa, vou contribuir com algo, com um valor para o todo do governo. É um outro sistema. Não vou entrar agora porque nesse momento não é de contribuição, mas ali tem contribuição social, contribuição profissional, para a OAB, para SESC, Senat, Sistema S, mas aí, depois dessa aula, quem vai seguir para o direito tributário, segue lá, tá bom? E eu chego nesse momento com a ideia de ordenamento jurídico em que você tem que ter, a partir de hoje, não esqueça, no topo do nosso ordenamento jurídico, eu vou usar aqui a pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia das normas, hierarquia das leis. Como assim, professor? No topo está a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela diz, né, qual é a obrigação para todo o restante. Como assim todo o restante? Toda lei que for ser criada tem que obedecer os ditames da Constituição Federal. E se não obedecer, vai ser pelos caminhos próprios, né? Poderá ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que tem esse poder primeiro máximo. Também pode ser declarada, por exemplo, lá no Tribunal Superior do Trabalho, porque tem essa regra, essa exceção. Tem também outras formas de você declarar, mas todo mundo tem que observar a Constituição Federal. Eu não posso ter uma norma jurídica contrária ao que está na Constituição Federal. Então eu pego essa norma aqui embaixo e venho subindo, até chegar na Constituição Federal. Tá? E aqui eu vou fazer um parênteses. Nossa, olha quanto parênteses, olha quanta informação só na introdução do direito. Só na introdução do direito. Para quem vai lá para o direito tributário, direito previdenciário, que tem muita aplicação, isso que eu vou falar para vocês agora, você vai ter uma lei, tá? E essa lei não consegue dizer tudo. Então vai ser criado, com base nessa lei, um decreto. E esse decreto vai explicar como que na prática se aplica essa lei. Para quem é do direito previdenciário, Lei 8.212, Lei 8.213. Lei 8.212 fala do custeio, né? O que nós, sociedade, vamos pagar para o sistema da Seguridade Social, que tem previdência, assistência e saúde. Aí essa lei 8.212 e a lei 8.213, ela tem um decreto que regulamenta essas duas leis, que é o decreto 3048 de 99. E lá no direito tributário, tem a lei do imposto de renda, a lei do IPI e assim por diante, vai ter um decreto que vai explicar cada uma delas. A lei do ICMS, além da própria lei do ICMS, vai ter o decreto que vai esmiuçar ainda mais o ICMS. Então perceba, é enorme, tá? Mas cada uma delas cada um desses decretos não pode ir além do que a própria lei. Tá? Não pode, tem que ser observado, tá bom? Aqui eu vou encerrar, né, esse nosso momento de introdução. Por que eu fiz esse vídeo? Para quem vai, por exemplo, para o direito processual civil, consegue entender que nós hoje utilizamos o processo civil como o meio que o Estado
puxou para si a obrigação que lá no passado era do rei, era do chefe, era daquela comunidade, mas o Estado, para que não tivesse problemas entre as partes, puxou para si a obrigação e o direito de legislar sobre processo, por exemplo, civil. Antes de mais nada, uma pequena anotação. Quando você estuda jurisdição, nós temos jurisdição penal e jurisdição civil, tá bom? Como é que faz a divisão? Você primeiro verifica se é jurisdição penal. Se não é penal, tudo o resto é civil. Então lá, ó, direito tributário, jurisdição civil. Direito previdenciário, jurisdição civil. Direito trabalhista, jurisdição civil. Você vai fazer uso, tá? O artigo 15 do Código de Processo Civil. Leia lá. Ele fala. Na falta, se aplicará esse código para trabalhista, eleitoral, e assim por diante. Então é essa a ideia que eu gostaria. E o Estado, uma vez que puxou para si o direito e a obrigação e o dever de ordenar a parte processual, nós iremos começar o estudo do direito processual do artigo 1º até o artigo 69, que é justamente, a primeira parte, vamos falar um pouco de fontes, princípios, jurisdição, cooperação e competência. É a primeira parte que eu quero esmiuçar com vocês, para que vocês consigam entender que a jurisdição está no Brasil todo, mas ela tem competências. O que vai para a Justiça Federal, o que vai para a Justiça do Trabalho, eleitoral, o que vai para a Justiça dos Estados. Como que eu identifico se eu dou entrada nesse processo aqui na cidade que eu moro ou vai ser lá na outra cidade? Essas informações todas estão dentro do Código de Processo Civil, lembra? É a sequência de atos, procedimentos, em que eu irei, obrigatoriamente, quem? Que são as partes envolvidas, o autor, o réu, o juiz, os serventuários, todas as pessoas envolvidas devem observar aquela sequência que está no Código de Processo Civil. Se não for observado, dependendo do grau de importância do que não foi observado, vai ser anulado tudo a partir daquele momento. E aí começa de novo. Nós temos, por exemplo, direito penal, acontece muito isso. Teve julgamento, foi condenado a tantos anos, vai para o tribunal. Não foi observada uma regra tal. Anula o julgamento, volta para ser julgado de novo. Entendeu? Assim funciona. A competência, eu tenho a competência absoluta e a competência relativa. Então, tudo isso a gente vai ver. Por isso que essa introdução ao direito, eu queria que você fizesse esse link, que o que você está estudando agora, se você já conhece isso, tudo bem, não tem problema nenhum, foi uma revisão, mas é para ter aquela ideia que quando você se deparar com uma situação, você saiba a gênese disso tudo. Fica mais fácil para você identificar, porque no estudo do direito processual, nós temos a autocomposição, heterocomposição, conciliação, mediação, nós temos a arbitragem. A arbitragem é muito importante. Nossa, ela não é reconhecida, na sua grandeza aqui no direito brasileiro. Em alguns setores, principalmente nas relações internacionais, ela é muito aplicada, mas muito aplicada mesmo. A gente vai trabalhar um pouco com ela também, cláusula arbitral, que tem a ver com o momento em que foi criado o problema. Mas, gente, eu vou parar aqui para não ficar muito extenso para vocês. Sei que vocês têm muita coisa para fazer também. Um grande abraço, bons estudos. Se ficou alguma dúvida, se eu troquei algum termo, me releva, Peço desculpas, porque às vezes na correria, assim, a gente acaba trocando um pouco dos termos, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, até mais.